Olá, esta é a questão 14 do vestibulinho da ETEC, que aconteceu no primeiro semestre de 2024, com matrícula no segundo semestre de 2024, e o tema é grandezas. É um tema de física ou ciências, né? Dependendo qual ano você está. Mas tem uma parte matemática que vai ajudar a gente a entender a questão melhor, tá bom? Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e ciências para as pessoas interessadas no vestibulinho da ETEC. Então vamos à resolução da questão 14, tema grandezas, que diz o seguinte: a definição de pressão diz que essa grandeza é dada pela razão da intensidade da força aplicada perpendicularmente, para quem não lembra, perpendicularmente é que forma um ângulo de 90 graus, tá? Sobre uma superfície e a área da aplicação dessa força. Matematicamente, temos, aí está aqui o que está descrito aí no texto, P igual a F sobre A. E aqui ele vai falar o que significa cada uma dessas letras. Em que P é a pressão, certo? F corresponde à intensidade da força, né? Da força aplicada. E A área, né? A área da aplicação desta força, tá? Por isso, objetos pontiagudos, como facas e agulhas, conseguem perfurar a pele facilmente, devido à pressão exercida sobre a pele, sem que haja necessidade de aplicar muita força. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente o texto. Aí o texto vem aqui na continuação da questão, né? Então vamos lá. Quando temos a intensidade da força constante, isso aqui é uma parte importante para a parte matemática que a gente vai fazer dessa questão, a pressão e a área são grandezas, aí a gente tem que preencher com o item 1, que está aqui na coluna aqui, para a gente colocar lá, né? Proporcionais. Neste contexto, quando uma faca está bem afiada, aí tem o segundo item aqui que a gente precisa preencher, da área de aplicação desta força. Logo, a pressão, tá? A pressão será, aí tem o item 3 aqui que está na coluna, tá bom? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Ó, ele fala no texto aí que a pressão é dada pela força aplicada sobre a área, né? Sobre uma determinada área. E no texto ele fala que essa força é constante. E nos livros de matemática a gente tem o K como abreviação dessa constante de proporcionalidade, tá? Então eu vou substituir esse K aí no lugar dessa força aplicada. Então nós vamos ter o seguinte, ó, K sobre A, certo? Que isso vai ser igual à pressão. Como esse A ele está dividindo, contrário de dividir é multiplicar. Então eu posso escrever que P vezes A é igual a K. E o que isso quer dizer? Quando a gente tem essa constante de proporcionalidade dada pela multiplicação de duas grandezas, a gente tem forças, né? No caso aqui, força e pressão, né? E alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem a relação de duas grandezas inversamente proporcional. Essa parte aqui era fundamental para entender o exercício. Caso você não lembre disso, tem uma aula na descrição do vídeo, porque é um tema bem específico, né, matematicamente falando, e aí tem uma aula detalhada sobre esse tema, tá? Então, a primeira parte aí, a gente tem que preencher como
inversamente proporcionais, tá? E aí a gente já elimina a alternativa B e a alternativa A, tá? Porque está falando diretamente. Aí tem o segundo item. Nesse contexto, quando uma faca está bem afiada, temos a... Aí se a faca está bem afiada, geralmente começa um objeto retangular, próximo de retangular, então vai afiando, ou seja, vai diminuindo esta área, né? Então a diminuição da área, tá? Da aplicação desta força, logo a pressão será. Então vamos aqui primeiro tirar o aumento, né? Tem que diminuir a área aí para poder continuar aqui a relação da pressão. Então logo a pressão será. Então assim será o que, né? Ele fala aqui não claramente aqui no texto, mas ele fala aqui objetos pontiagudos, ou seja, teve uma diminuição desta área, né? E aí o que acontece, ó? Como facas e agulhas consegue perfurar facilmente devido à pressão exercida. Então ele está querendo dizer aí sem aplicar muita força. Então o que acontece, né? Se eu tenho uma área menor, né, afiada e tal, eu não preciso aplicar muita força para exercer bastante pressão, né? Então aqui no caso aqui a gente tem que preencher como maior, né? Diminuição da área, não preciso aplicar muita força, então a pressão é maior no caso ali do texto sobre a pele, tá? Então elimina essa alternativa e sobra só a alternativa C como a alternativa correta, certo? Então é isso para a questão 14 aí do vestibulinho da ETEC, um tema de ciências, mas que a matemática foi fundamental para entender o comecinho ali daquela questão. Então é isso, um abraço a todos, até!